Olá, está no ar o videocast da Durgs Sindical. Neste episódio, nós vamos falar sobre as perspectivas da educação pública para 2030, até 2030. E o nosso entrevistado é o historiador e analista político Miguel Stedley, que é diretor da Faculdade Josué de Castro do Movimento Sem Terra e coordenador do Departamento de História e Sociologia do Tricontinental Instituto de Pesquisa Social. Olá, Miguel, bem-vindo ao nosso programa. Olá, Simone, eu que agradeço pela oportunidade de conversar com o público da Durgs e todos que escutam e assistem o videocast. Obrigada. E antes de iniciarmos, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista, sou uma mulher preta, cabelos castanhos, tingidos em tons claros, tenho os olhos castanhos escuros, estou vestindo uma blusa azul, uma manta, uma gola colorida, uma calça jeans e uma bota preta. E eu sou um homem branco, de olhos azuis, de barba, calvície acentuada, estou vestindo preto. Todo preto. Obrigada. Miguel, e como esse Instituto de Educação Josué de Castro evoluiu até o credenciamento da primeira faculdade do MST do Ministério da Educação? Gostaria que você fizesse essa retrospectiva. Na verdade, a faculdade ela é resultado de tudo que o MST foi acumulando na área da educação. Não apenas no Instituto de Educação Josué de Castro, que é a nossa escola de ensino médio técnico, especializada em gestão de cooperativas, e que criou as bases institucionais e o acúmulo, né, teórico e prático, para que a gente fosse agora credenciados e ofertasse o curso de tecnólogo em gestão de cooperativas. Mas também convergiu para isso a experiência do MST com as escolas públicas, né? Há muitas escolas nos assentamentos de reforma agrária que são da rede pública municipal e estadual. A experiência das escolas itinerantes, que são as escolas que a rede pública garante nos acampamentos de reforma agrária. E mesmo a experiência com o ensino superior, porque o movimento construiu mais de 100 parcerias ao longo dos anos com instituições de ensino superior no âmbito do PRONERA, Programa Nacional de Educação para Áreas da Reforma Agrária, que abrange desde cursos de alfabetização, mas também cursos de ensino superior. Então, o conjunto desses acúmulos permitiu que a gente tivesse uma experiência de ensino, de aprendizagem institucional, que agora é reconhecida pelo MEC na forma da faculdade e da oferta desse primeiro curso. E a formação, a escola e a formação superior, elas contribuem com a permanência da juventude no campo, na sua avaliação? Com certeza, ela é determinante, né? Porque hoje a gente enfrenta, já há muitos anos, né, uma evasão rural muito grande por conta do próprio modelo agrícola, do agronegócio, que é muito baseado em monocultura, numa mecanização. Então, não são apenas os jovens, são também as mulheres que não encontram mais lugar no campo. E a gente tem, na educação, uma ferramenta em todas as formas, né? Desde a educação básica até o acesso ao ensino superior, para garantir essa permanência. Então, a gente tem assentamentos em que os jovens foram estudar agronomia, veterinária, né, através dessas parcerias que eu mencionei, retornam para o assentamento e podem contribuir com o desenvolvimento desse assentamento. Mas também nós tivemos muitos jovens ligados ao Movimento Sem Terra que estudaram medicina na Escola Latino-Americana de Medicina na Venezuela e em Cuba, e que também podem retornar para esses territórios e atuarem não só pensando naquela comunidade, né, mas atingindo todo o município, enfim, atuando como médicos. Então, o nosso sonho é um pouco cubano, assim, além do crédito, uma das grandes necessidades do agricultor é assistência técnica, né? Saber como fazer, ter acesso às tecnologias, etc. E em Cuba, a universalização do ensino permitiu que os agricultores fossem, em sua grande maioria, agrônomos, veterinários. Então, o nosso sonho é chegar a um campo que não demande assistência técnica, porque os agricultores possam ser, em sua maioria, possam acessar o ensino superior e se formar naquelas áreas que são necessárias para a sua comunidade. E como você avalia o financiamento das escolas públicas básicas e a valorização dos profissionais da educação? Olha, a gente está vivendo uma grande crise em todos os aspectos, seja nos municípios, ainda que os municípios normalmente remunerem um pouco melhor os educadores,
mas o modelo da escola também, né? A gente já vê o apostilamento muito presente, a terceirização do ensino, do material didático, a presença de empresas na capacitação, na formação dos educadores e educadoras, da mesma forma na rede estadual e menos na rede federal, mas no ensino superior privado a gente tem também uma precarização muito grande, né? E isso tem a ver com o financiamento, tem a ver com a forma como está organizada a nossa economia hoje, né? De certa forma, pensando no governo federal, com quem, né, a Durgs, os nossos educadores e educadoras do ensino superior se relacionam diretamente, né? A gente tem o orçamento federal basicamente sequestrado por duas fontes. Por umas emendas, então o parlamentar manda a emenda para onde ele quer e você não consegue construir uma política pública necessariamente. E a outra através do pagamento dos juros da dívida pública por conta da taxa Selic que está em níveis estratosféricos, né? Então, sem a gente mexer nessas duas coisas, sempre vai faltar orçamento, pensando em nível federal, para a educação. E essa precarização vai se dar de várias formas, né? Em relação à qualidade da infraestrutura, da sala de aula, dos materiais, do acesso, da formação e capacitação dos educadores, né, de uma série de possibilidades e, óbvio, tudo isso no final converge para que a gente não consiga ter uma educação da maneira como os educadores e as educadoras gostariam de ofertar para os seus educandos e educandas. E como se pode integrar essa formação, né, teórica com a realidade das periferias e das comunidades rurais? Olha, eu acho que a gente tem muitos exemplos, né, do ensino na realidade, né, da universidade, no caso, que vai para as comunidades, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitos exemplos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através das práticas de extensão. A gente tem muita coisa dos institutos federais, até porque geograficamente, né, a gente tem o IFRS da Restinga, que está ali super vinculado com a comunidade, o IFRS de Viamão também, que são nossos parceiros. A gente tem a Unipampa, a Universidade Federal da Fronteira Sul, com a qual eu pude trabalhar há muito tempo, que tem uma relação muito integrada com as comunidades ali da região, né? Então, há muitas formas para isso, e é importante a gente não esquecer o tripé que o ensino superior se apoia. A pesquisa, então essa pesquisa também pode ser direcionada para resolver os problemas das periferias, das comunidades rurais, etc., né? A extensão, porque é justamente o momento em que a universidade e a comunidade se encontram, né? E o ensino, né? Desde a gente poder tratar em sala de aula dos temas de formar, né, as pessoas, os profissionais, enfim, e os seres humanos que vão atuar nessas comunidades, como que a sala de aula esteja aberta para recebê-los de muitas formas, bolsas, cotas, pela presença, enfim, e que a gente possa fazer disso um processo de enriquecimento mútuo, né? Tanto a comunidade ganhe com a presença da universidade, quanto a universidade ganha com a presença dessas comunidades de muitas formas no seu interior. E é possível garantir políticas públicas que promovam essa inclusão das populações dentro desse sistema educacional? Olha, eu acho que a gente tem muitos esforços nesse sentido, desde mecanismos institucionais que as universidades acabam adotando, né, as políticas de cotas, mas não só elas, há muitos mecanismos de bolsas, enfim, não apenas financeiros, né? Vem também da iniciativa e dessa sensibilidade dos educadores e educadoras de pensarem o seu trabalho em vínculo com essas comunidades. Agora, se a gente não desmontar essa engrenagem que eu mencionei antes, da dívida pública e das emendas, sempre vai faltar recurso. Por melhores que sejam as nossas iniciativas aqui embaixo, no chão da sala de aula, né? Se a gente não contar com peso maior da educação pública no orçamento, e isso só é possível libertando o orçamento dessas amarras que não são populares, né, que não são para
beneficiar a maior parte da população, do povo brasileiro, as nossas medidas vão ser paliativas, ou vão ser de redução de danos, ou vão ser pequenas iniciativas, mas que elas ainda não conseguem ganhar uma proporção sistêmica. E na sua avaliação é importante romper com os modelos tradicionais de ensino para promover a educação mais crítica e emancipatória? Olha, sim, mas a gente tem que ter cuidado também nessa resposta, né? Eu acho que a gente avançou muito pedagogicamente nas últimas décadas, no sentido de entender que o aluno, né, não é como na origem da palavra, né, sem luz, né? Ele é parte desse processo, né? Então, voltando sempre um pouco clichê, mas sempre relembrando o que o Paulo Freire dizia, né? Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. A educação é um processo coletivo. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes a crítica correta ou a crítica ao modelo tradicional acaba também atingindo desproporcionalmente algumas questões que são importantes. Por exemplo, eu acho que o papel do educador em sala de aula, é claro que ele não é o dono da verdade, ele não é um ser iluminado de sabedoria, etc., mas a gente tem convivido muito com situações de violência contra os educadores, né? A gente tem visto muito uma precarização, uma desvalorização. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado para, ao refletir sobre a pedagogia, não desvalorizar aquele ser humano que escolheu como profissão de fé, como trabalho, né, como vida, educar, e que faz nas condições mais adversas possíveis isso, né, e que não tem muitas vezes as condições de transporte, de suporte, até psicológico, de saúde mental, né. A gente passou por pandemia, enchente, né, quer dizer, às vezes enfrenta um cenário adverso até humanamente dentro da sala de aula, né. Então, ter cuidado também para a gente não comprar modismos, para a gente não desvalorizar algumas questões. Tem outras coisas, assim, por exemplo, nós temos discutido muito o papel das telas, dos celulares, né? A leitura, o livro físico, o sentar, parar, ler, ele tem um papel importante ainda e sempre terá na formação de conhecimento, né? Então a gente tem que ter cuidado, é claro que aquilo que a gente chama de uma educação bancária, de só transmissão de conhecimento, ela não faz sentido. Mas existem pilares na educação que são importantes de serem valorizados. O educador, o livro, a convivência em sala de aula. E dessa experiência com o MST, é fundamental a reforma agrária? Qual é a sua avaliação neste momento, Miguel? Olha, infelizmente, a gente ainda está muito longe de dizer que tem uma reforma agrária no Brasil, né? Porque o que é a reforma agrária? É democratizar o acesso à terra a quem quer trabalhar no campo, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil tem o segundo maior índice de concentração de terras do planeta. Ele só perde para o Paraguai. Ou seja, tem gente com muitas terras, e, na verdade, não são gente, são empresas, são corporações, né? Que usam para especulação, que usam como reserva de mercado, ou mais grave, que é o que a gente chama de agronegócio, que é grandes extensões de terras que produzem monocultura, soja, eucalipto, etc., usando muito veneno, muito agrotóxico, e essa produção não é para produzir comida, é para produzir soja que vai virar óleo, ou que vai virar combustível, né? Celulose que vai virar papel. Então a gente entende que a reforma agrária ela tem como papel produzir alimentos saudáveis para alimentar o povo brasileiro, né? Então, só por essa enunciado, ela já é imprescindível. E quando a gente pensa do ponto de vista econômico, quer dizer, quando a gente anda pelo Rio Grande do Sul, você tem regiões, por exemplo, Ulha Negra, perto de Bagé, era uma região que era praticamente só de latifúndios, grandes propriedades de terra. Foi a reforma agrária que permitiu a chegada da energia elétrica, da estrada, porque o fazendeiro só criava gado, ia lá uma vez por mês para ver como é que estavam suas propriedades. Agora, numa fazenda onde você tinha um proprietário, um fazendeiro, 10 empregados, e esses empregados também são assentados pela lei de reforma agrária, agora você tem 100 famílias, 200 famílias que vão construir 100 casas, que vão demandar 100 geladeiras, 100 ferramentas que vão ser compradas no mercado local. E que vão demandar escolas,
que vão demandar outros serviços públicos, né? Então, não é à toa que, por exemplo, a gente tem uma expansão, a Unipampa para aquela região, né? A Fronteira Sul, que eu já mencionei, que pega a região norte, acaba atingindo, porque a reforma agrária garantiu a presença, a fixação da agricultura familiar nessas regiões, gerou um desenvolvimento que demandou a necessidade de educação, e não só de educação, e com isso, então, ela irradia desenvolvimento. Por isso que ela é imprescindível e ela está diretamente relacionada também com o que a gente quer para a educação para 2026, para 2030, para 2050. Inclusive, eu ia chegar neste assunto, que a Durgs Sindical debate esse Brasil 2030, a educação que queremos. E na sua opinião, quais são esses desafios até 2030 para a educação pública? Olha, eu fiquei muito feliz de ter sido convidado pela Durgs, mas mais do que isso, pela Durgs ter tido a iniciativa com esse seminário, porque nesse momento a gente está perto de uma eleição, é normal, a gente olha muito a curto prazo. A gente pensa no ano seguinte, no final do ano, e a Durgs, junto com o CEPERS, está sendo muito ousada no sentido de dizer, olha, o que a gente precisa ter para 2030? O que a gente precisa ter para frente? Que projeto de educação a gente precisa ter? Então, foi muito feliz a escolha da Durgs em propor isso, né? E de pensar a longo prazo, né? E isso implica, e vai ser uma mesa em que a gente vai ter professores aqui do Rio Grande do Sul, mas também convidados de outros estados, a Juliane Furno, que é gaúcha, é economista, mas vive no Rio de Janeiro, esteve no Unicamp, enfim, o professor Daniel Cara, que vem. Então, vai ser uma oportunidade a gente perceber o seguinte: o projeto da educação ele não pode existir solitariamente. Não dá para a gente pensar um projeto só para a educação. E o próprio enunciado do seminário diz isso, né? Ele pensa a educação como um projeto para o Brasil. E eu acho que é parte disso. Então, para a gente dizer assim, olha, eu quero uma educação com educadores e educadoras valorizadas, com infraestrutura, com possibilidade de inovação tecnológica, de pensar onde é que entra a inteligência artificial agora, né? Que impacto que ela vai ter sobre a educação, para pensar que tipo de pesquisa, de extensão, etc. A gente tem que pensar isso num contexto de projeto para o país. E para mim começa rediscutindo o orçamento público e qual é o peso que a educação vai ter dentro desse orçamento. Certo. Miguel, então nós estamos nos encaminhando aqui para o final dessa entrevista. Eu gostaria que você deixasse um recado aí para todos que estão nos acompanhando. Olha, se ouvirem em tempo, estejam conosco dia 1º de agosto para esse debate, né, Brasil 2030, aqui, que é organizado pela Durgs e pelo CEPERS, mas que será na sede do IFRS, né? E fica o convite para não só participar do debate, mas seguir acompanhando os debates que a Durgs, que o CEPERS, que o Movimento Sem Terra, que o conjunto de organizações está fazendo nesse momento, para que a gente possa pensar a educação e o Brasil do futuro desde agora e que a gente possa transformar isso em bandeiras de lutas e, portanto, em conquistas para todos nós. Obrigada. Então fica a dica para você acompanhar este debate, esse painel que vai acontecer no dia 1º de agosto, num sábado pela manhã, a partir das 8h30, aqui em Porto Alegre. E a educação que precisamos, Brasil 2030, para o país que queremos, com os nomes Juliane Furno, Daniel Cara, Miguel Stedley, Eliezer Pacheco e Vera Peroni. Então, faça sua inscrição em nosso site www.adurgs.org.br. Aproveite também, assista ao videocast no canal do YouTube da Durgs Sindical. Aproveite, se inscreva, deixe o seu joinha. E também fique atento aí, aproveite, curta também as nossas redes sociais. Então, obrigada mais uma vez, Miguel. E o videocast volta na próxima edição.